nada me falta. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade, o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém, queridos? Que coisa linda! Salmo 21, juízo de Cristo. Salmo 22, sofrimento de Cristo. Salmo 23, a suficiência de Cristo. E Salmo 24, a glória de Cristo. Coma esses salmos como uma coisa só, irmãos. Não coma separado, porque não vai fazer o mesmo efeito. A gente precisa comer tudo junto. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque entendemos isso, né? Entendemos que um dia fomos justificados. Você é craque nisso, você já sabe isso. Romanos 5,9, justificados pelo sangue. Aleluia. Estamos tendo por base Zacarias 9, do 11 em diante. Do 11 em diante, né? Pelo sangue da aliança. Está lá escrito também. Então nós fomos justificados por esse sangue maravilhoso, glorioso, tremendo, poderoso. Que esse sangue seja honrado todos os dias da nossa vida. Amém, irmãos? Que a gente honre esse sacrifício glorioso, tremendo. Meu Deus, que lindo, que maravilhoso. O quanto Jesus teve que sofrer, o quanto Deus precisou amassar o seu Filho para que hoje nós fôssemos livres. Livres do pecado, livres da condenação. Quantas promessas estão na Bíblia por causa de Cristo, irmãos? Uma das grandes bênçãos de ler as cartas de Paulo é ver a quantidade de vezes que esse homem escreveu a expressão em Cristo. Mais de 230 vezes. Quase que passa desapercebido dos incautos, né? Se somos mais que vencedores, somos porque estamos em Cristo. Se somos nova criatura, somos porque estamos em Cristo. Se podemos todas as coisas, podemos porque estamos naquele que nos fortalece. Amém? Somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então, eu te desafio, o que você é fora de Cristo? Nada. O que eu sou fora de Cristo? Nada. O que o homem é fora de Cristo? Nada. Então, Cristo é a nossa suficiência. Amém, irmãos? Que essa palavra entranhe na nossa vida. Que a gente, eu vou falar essas coisas repetindo, porque acho que é isso que tem que falar mesmo, que a gente saia desse evangelho de necessidade, né? É um pessoal aí que tem Cristo, mas vive necessitando de algo. É Cristo e a bênção, é Cristo e o carro, é Cristo e a casa, é Cristo e o marido, é Cristo e o casamento, é Cristo isso, Cristo aquilo. Não, o Senhor é o nosso pastor, não tenho falta de mais nada. Você vê que num versículo desse a gente pode, dependendo da lente que a gente coloca, a gente pode mudar até o sentido, né? Eu já vi gente interpretando esse versículo dizendo: Senhor é meu pastor, por isso todas as minhas necessidades serão supridas. Não é isso que está falando. O que está dizendo é: uma vez que você tem o Senhor como seu pastor, você é pleno, você é satisfeito. Amém? Querido, como o seu casamento, meu casamento vai melhorar quando a gente entender que a vitória não está no outro, está na nossa relação com Cristo. Casa para achar no outro a felicidade, vou dizer onde vai dar: divórcio. Casa para achar namora para achar no outro a necessidade suprida, vai atrás do dinheiro para completar um vazio.
vai ver onde vai dar, em lugar nenhum. Como socos que se dão ao vento, como aquele que corre sem o alvo. Depressões, cansaços, desânimos, trocam de congregação como se troca de roupa, atrás de uma palavra que satisfaça a sua alma caída. Até que um dia o Senhor tem a misericórdia de nos apresentar o Evangelho puro. Aleluia! Meu irmão, é o Evangelho que você prega? Não é o que eu prego, é o que todo mundo devia pregar. Não tem mérito nenhum em pregar esse Evangelho puro. Ninguém aqui é super-herói porque está pregando. É só ler, querido. É só a gente entender. Então, querido, nós estamos caminhando para isso. Amém? No meio do caminho, alguns vão embora, porque eles vão dizer, não quero isso. Como aconteceu em João capítulo 6. Multiplica pão e peixe. Que lindo, todo mundo está afim. Que Jesus maravilhoso. Anda por sobre as águas. Quem é esse? Quem é esse? Meu Deus, ele vence até a física. Ele repreende o mar, ele repreende a tempestade. Os ventos obedecem. E aí quando o nível sobe, ele diz, se você não beber da minha carne e não comer do meu sangue, você não tem parte comigo. E ele ainda promete, aquele que bebe da minha carne, bebe do meu sangue, come da minha carne, eu ressuscitarei no último dia. E a Bíblia diz uma coisa tão triste, irmãos. A partir daquele momento, preste atenção, muitos dos seus, não é multidão, discípulos, abandonaram ele. Irmãos, que a multidão abandona, a gente não tem dúvida nenhuma, porque multidão a gente sabe o que quer, mas que alguns discípulos abandonam, é algo que a gente precisa pensar muito claramente. Será que existe a possibilidade de nós não entendermos o Evangelho como ele realmente é? Existe. Se não existisse, isso não estaria aqui na Bíblia para nos alertar. E o pior é que quando os homens viram para Jesus e dizem, Jesus, parece que você não está muito incomodado, a nossa igreja está diminuindo de tamanho. E Jesus falou, você não quer ir junto? Se você se move por necessidade, vá junto. E aí Pedro abre a sua boca e diz, para quem? Amém? Para quem? Não é para onde, para quem iremos nós? Só tu. Meu Deus do céu, suficiente. Só tu tens palavra de vida eterna. Quantos textos? Um pouquinho antes, em João 4, Jesus já tinha conversado com uma mulher samaritana e disse, você está pegando água num poço que é temporário, provisório, finito. Mas se você beber da água que eu lhe der, se fará uma fonte inesgotável, interminável, infinita dentro de você, e você jamais terá sede de novo. Aleluia. Então, querido, abracemos, não vou dizer abracemos essa realidade. Quantas reuniões nossas estão contaminadas com tanta parafernália? Eu digo nossas na igreja como um todo, né? Parece que Cristo não é suficiente. Parece que nós temos que ter alguma coisa a mais, né? É só isso. Bem, nós vamos ler hoje aqui que um dia houve um povo que disse para Moisés exatamente isso, mas só isso. Em Números 21, nós lemos no domingo, a nossa alma está cansada desse miserável pão. E imediatamente serpentes, preste atenção, irmãos, toda vez que Cristo não for suficiente, sempre haverá uma porta aberta para o diabo agir. Se você olha a vida de Eva, que não chamava Eva, chamava Adão. Irmão, eu vou passar rápido, está gravando aí, depois você vai atrás, tá bom ou não? Mas só para botar uma pulga aí atrás da nossa orelha. Alguns já têm essa pulga, quem não tem vai levar para casa hoje.
Qual a árvore que estava no meio do jardim originalmente? A árvore da vida. E Deus fez todas as árvores e pôs no meio do jardim a árvore da vida. E aí tem lá, vírgula, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Algumas versões de pessoas que escreveram, traduziram sem a lente de Cristo, fizeram uma besteira tremenda. Eles colocaram duas árvores no meio do jardim, e eles colocaram assim, e no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é impossível. Não tem como no centro de um jardim haver duas árvores. Então, no meio do jardim, diga comigo, no centro do jardim está a árvore da vida. Então esse é o desenho original. Cristo precisa ser o centro da nossa vida, porque a árvore da vida nós sabemos que é uma tipologia de Cristo. Assim como a luz de Gênesis, assim como o princípio de Gênesis, tudo é Cristo. Amém? E quando Tiago, no capítulo 1, diz que ninguém é tentado, senão quando há um desejo mau. A Bíblia diz claramente, querido, e preste muita atenção no que eu vou dizer, porque é forte, e precisa de atenção. O que a Bíblia diz no livro de Tiago? Abra aí, Tiago, capítulo 1. Versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Preste atenção, primeira lição, Deus não tenta ninguém, é o que a Bíblia diz. Amém? Eu estou numa tentação terrível. Cuidado, hein? Essa tentação, ela tem um motivo, e esse motivo não é Deus, é o que está escrito aí. Amém? Até aqui, querido? Agora, então vamos descobrir que origem é essa tentação. A Bíblia diz o quê? Cada um, porém, é tentado quando atraído por sua própria cobiça. Fale comigo, cobiça. Isso. Quando essa o atrai e seduz. Então, o que aconteceu? A cobiça do homem o atraiu, seduziu. Então a cobiça, preste atenção, meu irmão, a cobiça é a porta para a tentação entrar. Amém? Onde não há cobiça, não vai haver tentação. Agora, o que é cobiça? A cobiça é quando o que você tem não é suficiente. Quando é que o sujeito cobiça a mulher do próximo? É quando a mulher dele não é suficiente para ele. Quando é que cobiça as coisas do próximo? É quando ele não é pleno com aquilo que ele tem. Amém ou não? Então a cobiça é você querer ter mais do que você tem. A cobiça é uma insatisfação daquilo que você já tem, e me parece que não está bom e eu quero mais. Amém? Tenho certeza que a cobiça passa longe de nós, amém, queridos? Todo mundo aqui está bem satisfeito com o que temos, amém? Porque nós temos o Filho. Amém? Então o que a cobiça faz? A cobiça, ela gera uma insatisfação. Mas o interessante é que a cobiça não é pecado. A Bíblia diz que a cobiça, até aqui ele não pecou. Quando é que vira pecado? Depois que esse desejo é concebido. Coloca a mão na barriguinha. Concebeu. Entendeu ou não? Internalizou. Olha o verbo que Tiago usa. Concepção. Como engravidar. É quando o adultério já está dentro. Já está sendo gerado. Amém? E quando que o pecado
acontece? Quando é concebido. Porque ele diz, quando o desejo é concedido, dá a luz ao pecado. Então diga assim comigo, eu não preciso fazer. Basta estar aqui dentro, que eu já estou pecando. Dá uma glória a Deus aí. Amém? Então agora nós entendemos porque Jesus disse que você não precisa adulterar, amigo. Se você concebeu, já adulterou. Já está aqui dentro. A queda agora é uma questão de tempo. E Tiago vai dizer, o pecado agora sendo consumado, vai gerar o que? A morte. Então você entendeu isso aí, querido? Tem uma ordem. Vamos lá na ordem? Fala cobiça, concepção e consumação. Morte. 4 coisas. Agora, que interessante. Já que Deus diz, através de Tiago, que o diabo só pode chegar numa pessoa se houver cobiça. Qual era a cobiça da Eva, da mulher? Ainda que não houvesse pecado. Vou falar de novo. Cobiça, amém ou não? O diabo faz assim, cheiro de cobiça, estou autorizado a ir até você. Mas se não houver cheiro de cobiça, ele não pode chegar. Amém? Antes que você pense, eu já vou te dizer, mas como que então Jesus foi tentado pelo diabo? Foi ele que chegou ou foi o Espírito Santo que levou Jesus até ele? Onde não há cobiça, o diabo nem toca. Então, qual é a estratégia do diabo? Vamos criar uma atmosfera que gere o povo de Deus a ter cobiça. E aí você está vendo o que hoje no mundo? Prateleiras e mais prateleiras de tudo que é produto maravilhosos, entre aspas. Para quê? Para gerar a cobiça. Gostei disso, hein? E quando gostei disso concebe, gerou o pecado. Já pecou, não tem jeito. Você vê como que pecado não tem nada a ver com o que a gente faz somente, mas tem a ver com quem a gente é. Com o que a nossa natureza se alimenta. A velha natureza se alimenta de coisas velhas, mas a nova natureza se alimenta de Cristo. Então, querido, quando esse pecado é concebido e quando ele é consumado, pronto, morte. Então, você sabe qual que é o pecado? Depois você estuda isso lá. Quando você começa a conversa de Satanás com a mulher, o Satanás fala assim para ela, vem cá, como que Deus disse aí? Fala para mim, é assim que Deus disse? Aí a mulher fala, fica tranquilo que eu vou falar para você. Deus falou que não pode comer de árvore, pode comer de tudo, menos da árvore que está no meio do jardim. Mas a árvore que estava no meio do jardim, querido, era para comer, não era para não comer. Qual era a árvore proibida? Era outra. Então me parece que a mulher já tinha colocado no centro da sua vida outra coisa, que não fosse Cristo. Olha para mim, querido. Toda vez que na nossa vida houver algo mais importante, fica tranquilo, Satanás vai te visitar. Teu filho é mais importante que Cristo? Fique em paz. Seu casamento, sua esposa, sua família, sua igreja, seu time de futebol. Tem alguma coisa que ocupa sua própria vontade? Tem alguma coisa que ocupa o centro da sua vida? Jesus tem um lugarzinho na minha vida, sabe? Mas assim, não é bem no centro, né, gente? No centro está a minha empresa. No centro está a minha felicidade. No centro está minha família. No centro está meu marido. No centro está... Meu irmão, como que eu vou descobrir
O que está no centro da minha vida? Muito simples. O que você dá mais importância? O que te alegra mais? O que faz você chorar mais? O que ocupa o seu vocabulário, as suas falas, o que você ouve, o que você sente? O que ocupa a maior parte do seu dia? Isso é o centro. Não venha dizer que Jesus é o centro da sua vida, se você nem pega na palavra dele. Ele não é o centro da sua vida. Amém, queridos? E é bom a gente ter esse tipo de conversa, por quê? Porque, de certa forma, faz com que a gente repense, né? A gente diz, Jesus é o centro da minha vida, mas eu nunca vejo você falando de Jesus. Jesus é o centro da minha vida, mas eu não vejo você dar prioridade para as reuniões que falam de Jesus. Jesus é o centro da minha vida, eu não vejo você colocar suas finanças na obra desse centro. Jesus é o centro da sua vida, a gente não ora. Jesus é o centro, a palavra dele não tem primazia. Jesus é o centro. Não é o centro. Responde para você mesmo hoje. O que mais te tira o seu sono? O que mais te deixa alegre? O que mais faz as tuas 24 horas do dia ficarem ocupadas? Fala para mim. Aliás, fala para você mesmo. O que você gasta mais tempo? Pensando em quem? No dinheiro? Nos bens? No relacionamento? Então esse é o teu centro. Esse é o meu centro. Porque é isso que norteia todas as outras coisas. É como se a gente estivesse dizendo assim: você pode tocar em tudo, menos nisso. Se você tocar nisso, eu vou virar uma fera. Amém? Você não tem pessoas que dizem assim: pode mexer com tudo, menos com isso. Se tocar nisso, eu viro uma fera. Então, esse isso devia ser Cristo. Por quê? Porque é isso que norteia todas as outras coisas. Quem está me entendendo aqui, amém? Então, se nós encontrarmos esse centro nele, essa suficiência nele, querido, escute o que eu estou te falando, nem o Satanás chega perto da gente. Porque não há cheiro de cobiça, não há desejo de outra coisa. Então, por isso que eu te digo, o evangelho que é pregado, baseado em necessidade, é um lixo que precisa ser expurgado do meio da igreja. Por quê? Porque a necessidade passa a ser o centro. É como se eu dissesse: Jesus cura a sua dificuldade, Jesus traz a bênção para você, Jesus te dá a casa, Jesus te dá a casa, Jesus cura o teu casamento. O que passou a ser o centro? O que passou a te mover? A necessidade. Então essas coisas são apostasia, são idolatria. Não é porque a gente deixou de falar de Jesus, irmãos, é porque a gente o tirou do centro. Amém? Então, uma olhada rápida, irmão, sem julgamentos, a gente está aqui para isso, né? Aquele que pensa que está em pé, olha para que não caia. Daqui a pouco nós vamos ler esse texto, e aí você vai entender por que nós vamos ler o texto. A grande verdade é que muitas lutas que a gente tem é porque Jesus não é o centro. Não é isso que Jesus fala para uma igreja de Éfeso, que estava funcionando de uma forma maravilhosa. Apocalipse: eu tenho contra ti, Éfeso, vocês são ótimos, vocês fazem a obra, vocês repreendem as falsas doutrinas, vocês são ortodoxos na palavra, vocês são zelosos, mas eu tenho contra ti uma coisa: deixaste o primeiro amor. Querido, ou nós somos impactados, eletrocutados espiritualmente, balançados espiritualmente, por esse desejo incontrolável por Jesus. Mas vamos chamar de fanático. Querido, esse que é o problema. Se Paulo vivesse hoje, você acha que o apelido dele era o quê? É que nós nos acostumamos com o evangelho tão mais ou menos, que quando se prega a verdade, eu acho que é exagero. A gente não está fazendo mais do que
Fica dizendo o que tem que dizer. Quem tem Ele tem tudo. Então, queridos, essa suficiência, ela não é só boa, ela é fundamental para que a gente sequer seja tentado. Porque a Bíblia diz, você só é tentado quando há cobiçar. Amém? E a cobiça é fruto de uma natureza insatisfeita, de uma natureza incompleta. Nunca minha esposa vai ser completa. Nunca vai me satisfazer totalmente, muito menos eu a ela. Nunca. Até porque ela não foi feita para isso. Ela não é a minha outra metade. Eu me completo numa pessoa, e essa pessoa se chama o Filho de Deus. Dinheiro não é a nossa outra metade, bens não é, bem-estar não é, autorrealização, prosperidade, tudo isso é muito bom, mas isso não é e nunca foi objetivo do Senhor completar a gente com nada disso. Então, por que tem tanta gente no meio da igreja, às vezes triste, insatisfeita, deprimida, cansada, desanimada, desinteressada, não aqui, mas por aí, desinteressada? Por quê? Porque ainda não encontrou isso. Mas só o fato da gente entender que necessita disso e dizer, Deus, eu quero mais de Ti, né? Eu quero chegar à plenitude. Irmãos, a glória não é uma Disneylândia gospel no céu. A glória é a plenitude de Cristo. Tem muita gente que entende glória de forma errada. Ah, Deus foi preparar uma casa para mim, e lá no céu vai ser maravilhoso, gente. Trabalhei muito aqui, vou ter uma casa de 2 andares lá, assim, sauna, piscina, um negócio fantástico, sala de TV. O outro não fez quase nada, aceitou Jesus no meio da morte, vai ter um kitnetzinho lá no céu, mas pelo menos vai pro céu, né, gente? Que visão triste, porque isso nunca foi glória. Sabe o que é glória? Querido, glória é quando finalmente nós chegarmos a um lugar. Você já reparou, querido, que quem tem corpo glorificado não precisa mais comer, não precisa mais beber água? Se o fizer como Jesus fez nos 40 dias, vai ser por esporte. Amém? Não se casam nem se dão em casamento. Por quê? Porque Ele vai ser a nossa glória, a nossa plenitude. Então a vida nessa peregrinação tem que ser um ensaio disso. Amém? Então você vai chegar em casa, vai tirar a imagenzinha do seu marido que você tem lá. Não tem não, tem visível, mas tem. Ele é seu ídolo. Você não vive sem ele. Você vai tirar a imagenzinha do seu time de futebol, vai tirar a imagenzinha do seu dinheiro, da segurança, do trabalho, da sua carreira. Idolatria. Então veja como a gente pode ir para Jesus e fazer de Jesus um instrumento para se chegar ao nosso centro, quando na verdade Ele é o nosso centro. Não. Eu quero Jesus, porque Ele é tudo o que eu preciso. Amém? E por causa disso, o Senhor vai abençoar, vai fazer um monte de coisa, o que Ele quiser fazer, e o que Ele não quiser fazer, se não quiser fazer, não fará, e nós também não vamos ficar tristes por causa disso. Amém? Então você chega hoje de maneira prática e vai discipular uma mulher, um homem, um jovem com um problema na família, e a pessoa diz, resolve o problema da família, porque aí eu vou ser feliz. E aí eu digo para ele, resolve o teu problema com Jesus. Depois nós falamos da sua família. E ele diz, vou embora dessa igreja porque não ora pela família. E eu digo, puxa, perdeu a oportunidade. Quem é pleno em Cristo não tem falta de nada. Amém? Então o Salmo 23, ele fala isso, porque o Salmo 23 é como nós devemos caminhar nessa terra.
Irmãos, o Salmo 23 é a nossa caminhada nessa peregrinação. Se o Salmo 22 nos tira da morte, o Salmo 23 nos ajuda nessa caminhada de peregrinação. E qual é a expressão que ele vai usar imediatamente a isso? Deitar-me faz em verdes pastos. Querido, preste atenção numa coisa. As pessoas dizem assim: eu sou uma boa ovelha de Jesus. Eu falo: é verdade, é. A última coisa que uma ovelha faz é deitar em verdes pastos. Se você botar uma ovelha no verde pasto, ele vai comer até virar um terreno de barro. Não vai sobrar nada. Porque gente que vive por necessidade come até o pasto. Mas nesse caso aqui, nós estamos falando de gente que está sendo pastoreada e que está cheia de Cristo. Então você coloca ele no verde pasto, ele não come o pasto, ele descansa no pasto. E é exatamente isso que deveria ser a nossa relação nessa peregrinação. Uma relação de descanso. Não uma relação igual aquele joguinho antigo, né? Você lembra, Arthur? Da nossa época? Come tudo que vem pela frente. Tem crente que é assim, come tudo que vem pela frente. Come tudo. Insaciável. Come irmão, come pastor, come igreja. Aí acabou o pasto aqui, vai para outro, come tudo. Está satisfeito nunca. Você vai abrir a boca para falar da igreja, sempre está faltando alguma coisa. Por causa disso. Uma mentalidade de gente que se move por necessidade. Agora você vai ver gente que está plena em Cristo e está no meio de um lugar cheio de defeito igual o nosso e vai dizer amém, é uma bênção, tá glória a Deus. Como é que estão as coisas? Tá tudo bem, querido, tudo bem. Mas você está desempregado, então, mas estou sentindo paz. Jesus é comigo, aleluia. Quantos conhecem gente assim? Eu tenho certeza que você conhece gente dos dois tipos, né? Gente insatisfeita com tudo. Eu uma vez estava conversando com uma pessoa, ela falou: pastor, eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho uns filhos maravilhosos, eu tenho uma casa maravilhosa, meu marido é bem sucedido, mas eu vivo deprimida e triste. Eu falei: é Jesus, filho, é ele que falta. Amém? Dá uma olhadinha para esse irmão que está do lado aí dele. Vê se ele está com a cara dessa irmã que eu falei triste aqui. Hein? Ou vê se você está vendo alguém alegre. Hein? Meu irmão, quando o meu marido melhorar, eu vou ficar feliz. Não. Você vai ficar feliz quando você se encontrar com essa plenitude de Cristo. Vai ver que ele não melhora por causa dessa carranca que você leva para casa todo dia. Como é que o homem melhora desse jeito? Não dá bom dia para você. Como é que vai melhorar? Chega em casa e fala com a mulher: oi, tudo bem? Tudo. Você foi lá? Fui. Pegou? Peguei. Vamos falar: tá bom, estou indo lá ver o jogo. Eu vim para a igreja, pastor, pelo meu marido. A gente não dialoga. Claro que não. O homem tem medo de apanhar. O que uma mulher dessa precisa? De um encontro pleno com Cristo. De alguém que, meu Deus, eu estou apaixonada por Jesus. Ele é o meu marido, ele me sustenta. Vai mudar com o marido, e o marido vai mudar com ela, e vice-versa, né? O marido, para não ficar só nas mulheres, mas o marido também é a mesma coisa. Você notou que agora ultimamente eu estou falando de casal pra caramba? Tem uma vaguinha no teu ministério aí não, Sérgio? Estou me sentindo aí impulsionado para esse ministério, né? Se tiver aí de ajudante. Então sabe por quê, querido? Porque Deus tem falado na relação de Cristo com a igreja, sabe? Essa relação de satisfação. Mas aí a gente vai colocar a culpa em outro. É o diabo, é isso. Que ele pode até ser o diabo, mas entrou porque a gente deu brecha. Se não tivesse dado, ele não entrava. E vai orar, e não funciona. Por quê?
Porque o problema não está nele, não está nela, não está na igreja, não está nos irmãos. O problema está em nós não sermos plenos em Cristo. Precisamos sair desse lugar hoje, ir para casa, trancar a porta do quarto e dizer: Deus, eu preciso ser pleno em Ti. Eu preciso encontrar essa satisfação plena na pessoa gloriosa do Teu Filho. Irmãos, eu estou convencido de que isso é uma realidade que precisa acontecer na nossa vida. Eu acho que a gente sempre está invertendo os polos, sabe? A gente fala assim: vou ensinar para a igreja que a igreja tem que ler a Bíblia. Aí, uma semana batendo no povo. Aí, e aí, leu a Bíblia? Li. Aí você para de pedir, o que acontece? Para de ler. Pronto, você já sabe. Por quê? Porque é de fora para dentro. Mas quando essa realidade captura a gente de dentro para fora, querido, você não vai conseguir ficar sem esse livro. Você não vai conseguir ficar sem falar com ele, sem pensar nele, sem gastar tempo com ele. Conduz-me, guia-me. Uma vida liderada pelo Espírito. O que o Senhor está dizendo? Nós precisamos ser conduzidos por Ele. Não é uma questão de no Salmo 22 Ele salvou a gente, no 23 vai para lá, se vira. Não, o 22 Ele salva, o 23 Ele quer conduzir. Romanos 8,14 diz o quê? Todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. É preciso que haja um desejo no nosso coração de ser guiado pelo Senhor. Salmo: conduz-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Conduz-me mansamente às águas tranquilas. Condução, liderança. Alguém que está guiando a gente. E para alguém te guiar, você precisa largar o volante, meu amigo. Não tem como Deus guiar alguém que se autodirige. Existem pessoas ótimas que estão dizendo: Deus está achando que está na autoescola. Ele dirige e Jesus é um instrutor do lado, passa a marcha, liga a seta. Não. Isso não. Sabe quem Jesus é? Jesus é o piloto. Mas o carro é meu. Mas ele chegou, é ele que dirige. Mas a casa é minha. Ele que dirige. Mas o sonho é meu. Pois é, era, agora é dele. Então, irmãos, não há esse negócio de me ajuda, Jesus. Eu me lembro das minhas orações. E eu orava muito assim: Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Normal, né? E um dia o Espírito Santo falou: por que você está pedindo minha ajuda? Mas ouvi assim claramente. Falei: porque eu estou pedindo, Senhor? Porque eu sou crente. Queria que eu pedisse a quem, meu irmão? Vou pedir a quem? Ele: então, esse que é o problema. Você quer ajuda para fazer, porque você não entrega para eu fazer. Meu Deus. Pá. É isso? Ele falou: é isso. Eu não quero ajudar vocês, eu quero viver em vocês. Essa é a diferença de todas as religiões. Algumas ajudam. Eu encontrei essa religião e eu consegui ser ajudado. Pois é, ajuda, você encontra em um monte de lugar. Mas só Ele vive em você. Mas sabe qual é o problema da nossa geração? Nossa geração mais velha. A gente quer ser ajudado nos nossos sonhos. A gente quer auxílio nas nossas decisões. A gente quer vitória naquilo que a gente previamente já deseja. E eu quero te perguntar: e se o que você deseja, o que eu desejo não for o que Deus deseja? Quantos estão dispostos a abrir mão do desejo de dizer: Senhor, guia-me às águas tranquilas, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome? Não é me mostra o caminho, não, me guia. Querido, quando o povo saiu do Egito, havia uma nuvem que guiava. E quando a nuvem parava, o povo parava.
Então, um dever de casa, segundo dever de casa para nós, primeiro é: Deus, eu preciso que você seja a minha suficiência. Cristo, eu preciso que você seja meu tudo, meu marido, meu filho, minha casa, meus bens, minha riqueza, minha alegria, minha paz, tudo, tudo. E o resto vai ser resto. Não, irmãos, Isaac tomou o lugar de Deus no coração de Abraão, e Deus falou para Abraão: Abraão, filho, eu te dei Isaac por um propósito. Eu não te dei Isaac para você amar mais ele do que a mim. Então vai lá e sacrifica ele. Tudo que assume o lugar de Deus precisa ir para a cruz. Ainda que seja uma promessa, ainda que seja uma coisa boa. Tomou o lugar de Deus, tem que ir para a cruz. Agora, recebeu e continuou tendo Deus como centro, vai ficar com você para sempre. Você vai desfrutar daquilo. Mas tomou o lugar de Deus, vai para a cruz. É por isso que alguns estão perdendo coisas. Mas não é que o diabo está metendo, não, nem esquece o diabo, por enquanto. Pensa, será que o que eu estou perdendo não é Deus me trazendo de volta para a centralidade de onde eu nunca deveria ter saído? E desculpa, querido, se é isso, eu quero mais é que você perca mesmo. E eu também. Se perder coisas que estão tomando o lugar de Deus, vão me levar para a centralidade de Cristo, que percamos. Agora, qual o melhor dos cenários? É o cenário onde a gente entrega para o Senhor, igual Abraão fez. Hebreus diz que Abraão sacrificou. Hebreus diz: Abraão sacrificou. Mas ele não sacrificou, mas no coração sacrificou, entregou. Então Deus falou: agora colocamos tudo no seu devido lugar, Abraão. Continua com Isaac aí, porque eu vou continuar cumprindo o propósito. Querido, nós precisamos. Ah, mas eu já sei isso. Entre saber e viver é uma estrada muito grande. Porque, de novo, nós sabemos, eu sei, estou pregando inclusive. Você sabe? Sabe. Tem nada de novo do que a gente está falando. Mas o que tem amanhã, meu irmão? Como serão as suas 24 horas? No que eu e você vamos pensar mais? O que vai ocupar a nossa mente da hora que acorda até a hora que dorme? Alguns terão a sua mente ocupadas pelo desejo de dinheiro. Sim ou não? Pelo desejo de bens, de coisas, etc, etc. E até vão pedir a Jesus para fazer isso. Mas outros vão acordar dizendo assim: Senhor, Tu és tudo que eu preciso. Vão acordar dizendo: Deus, um sentimento de gratidão está tão forte no meu coração. Muito obrigado. E Deus vai olhar e vai dizer: ele aprendeu. E sabe o que é muito provável que aconteça? Deus diga assim: sabe aquele negócio que eu pedi para você sacrificar, Abraão? Não precisa mais não. Já vi que você teme a Deus. Devolve para ele. Irmãos, como seria bom se a gente aprendesse isso? A ser guiado pelo Senhor. E ele vai continuar dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Esse é um texto que você não pode ler separado. Por quê? Todo mundo lê: ainda que eu ande pelo vale da sombra, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor, tua vara e teu cajado me consola. Aleluia! Querido, leu os dois anteriores. Guia-me. Quando você entra no vale da sombra da morte por sua própria conta e risco, eu vou te dar um conselho: tenha muito medo. Você pode até morrer, mas quando você entra guiado por ele, meu irmão, a morte tem que se dobrar, porque o general está na frente. Então não pega esse versículo aqui sozinho
como uma frasezinha de para-choque de caminhão, dizer, eu passo pelo vale. Não, querido, você só passa pelo vale. Você só não teme a morte, você só é vitorioso, porque Ele está guiando a nossa vida. Muitos dizendo, por causa disso. Por que eu morri? Por causa disso. Por que eu sofri? Por causa disso. Por que eu estou morrendo de medo? Por causa disso. Mas a Bíblia diz que ainda não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quando você está sendo guiado, isso acontece. Amém? E preste atenção, a tua vara. Fala vara. Fala vara, querido. E quem é que gosta de vara? Essa geração aí novinha, gosta não, querido. Gosta não. Chamada atenção hoje, já vai trocar de igreja. Uma geração que não aguenta mais disciplina. Não aguenta. O pastor só é bom enquanto está dizendo sim. A igreja só é boa quando está servindo a gente. A hora que diz, filho, senta, eu só quero diácono. Não pode. Bico. Tem bico? Não tem mais não, né? Não tem não. Eu nem sei de onde tirei isso. Mas o que a Bíblia diz? Você quer caminhar um caminho vitorioso? Vara e cajado. A vara corrige, o cajado traz para a direção certa. Ninguém vai crescer sem correção. Nós precisamos amar a correção. Queridos, ele continua dizendo aqui, né? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Sabe o que eu lembrei quando eu li isso? Faraó, deixe meu povo ir para fazer uma festa no deserto. Irmão, mesa na presença dos inimigos, só Deus pode fazer. Assim como festa no deserto, só Deus pode fazer. Esse caminho da peregrinação é um caminho glorioso. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Tanto lá em Êxodo como aqui, Deus está dizendo, você acha que você vai sofrer para ser pastoreado por mim? Não. Você vai experimentar coisas tremendas, ainda que você esteja cercado de inimigos. Você vai fazer festa, ainda que você esteja no meio de um deserto. Por quê? Porque eu sou a tua suficiência. E aí ele termina dizendo, certamente, né, unge a minha cabeça com óleo, obra do Espírito Santo. Ninguém vai conseguir ser pastoreado sem uma vida plena no Espírito Santo. Amém? E no final ele não poderia terminar o salmo de maneira diferente. Ele diz, certamente. Meu Deus, um homem que não tem dúvida. Você olha para esse salmista, ele não tem dúvida. E aí? Certamente. Já conversou com alguém que diz assim, como é que? Certamente. Essa expressão vai aparecer em Paulo, eu estou certo. Vai aparecer em Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Homens poderosos, não titubeantes, não vacilam. Por quê? Porque tem a plena certeza de que o Senhor é quem cuida deles. Então ele vai dizer, certamente, não tem dúvida. Você olha para um homem desse, e aí, como é que está? Vai dar certo ou não vai dar? Certamente. Amém? O que você acha do amanhã? Certamente. O que você acha certamente. Amém? Que Deus coloque essa palavra, irmãos, na nossa boca. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu falo algumas coisas aqui, eu falo certamente. Deus vai usar essa igreja para tocar as nações. Deus vai fazer esses jovens serem jovens poderosos em Deus, cheios do Espírito Santo, transformar esse bairro, certamente. Mas o certamente não começou o salmo, ele terminou o salmo. Porque antes tem o quê? O pastor que é suficiente, que nos guia, que nos disciplina, que nos corrige, que nos unge. E por causa disso eu tenho uma certeza. Amém? Você tem certeza? Ou você vive com dúvidas?
Se você e eu vivemos essa realidade, a certeza vem. Ainda que os nossos olhos não vejam, a certeza vem. Eu sempre cito Abacuque aqui, porque é conhecido, mas acho que cabe em tudo que é pregação. Ainda que eu não veja, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. São homens posicionados, certos. Amém, querido? Mas eu estou com a luta em casa. Já entra com o peito assim, não de soberba, mas com confiança. Certamente meus filhos não vão para o inferno. Amém? Eu estou preocupado, não, irmão, vou dizer aqui, certamente nós não vamos perder filhos nenhum. Certamente nosso casamento vai dar certo. Certamente a igreja do Senhor vai triunfar sobre a terra. Certamente Ele virá sobre as nuvens do céu e vai resgatar o seu povo. Certamente a igreja do Senhor é uma igreja que tem certeza. Mas por quê? Por causa dela? Não, porque ela é guiada pelo Senhor. Amém? Queridos, a Bíblia fala em Números, capítulo 11, vamos terminar, versículo 31 a 34. Nós lemos na semana passada, domingo, né? Nós lemos no domingo a história dos homens, né, dizendo: a minha alma não quer mais esse pão fino. E um dia também eles rejeitaram o pão. E olha o que a Bíblia diz: eles pediam carne, irmãos. O maná não era suficiente. Sabe o que o Senhor fez? A pior coisa que Ele poderia fazer. E qual é a pior coisa que Deus pode fazer para um homem carnal? Atender o seu desejo. Como eu louvo a Deus pelas orações não respondidas, feitas na carne. Como eu louvo a Deus pelos nãos que Deus me deu. O que seria da minha vida se Deus tivesse, ao invés de dito não, dito sim? Mas nesse caso aqui, querido, o povo estava tão obstinado, e eu quero terminar essa palavra. Ricardo, quero terminar essa palavra. Esse tempo aqui para a gente orar. Com essa palavra aqui para você pensar nisso. Querido, existem pessoas tão obstinadas. Deus fala, elas dizem amém no culto, elas dizem glória a Deus, elas dizem que palavra, mas elas vão para casa e elas continuam obstinadas no seu desejo. Não foram uma nem duas vezes que pessoas desse lugar saíram daqui dizendo para outros: não é bem assim. Tá bom, então me diga como é. Estou pronto para ser ensinado. Se não é assim, me diga como é. Porque nós temos essa mania de dizer: não é bem assim. Eu tenho um caminho, eu tenho uma vereda paralela. Ainda que o salmista tenha dito: guia-me pelas veredas da justiça. Parece que nós somos ávidos e bons em criar um caminho paralelo. Irmãos, existem pessoas tão obstinadas. O Senhor está dizendo: por que você não deseja o que eu desejo? Por que você não entrega o seu coração para que eu guie você? Por que você não entende que eu não vim melhorar a sua velha natureza? Eu vim criar uma nova natureza a partir do meu filho. E eu não quero te ajudar, eu quero viver em você. Deus não veio ajudar você a cumprir os seus projetos. Deus veio alinhar você e alinhar a mim ao que Ele já tem escrito desde a eternidade. Eu já falei, vou repetir. Para mim o conceito de prosperidade não é o quanto a gente tem, é o quanto a nossa vida está alinhada com aquilo que foi escrito a respeito de nós. Todos os nossos dias foram escritos no teu livro sem que nenhum deles existisse. Então, o que é uma vida próspera? É uma vida que cumpre o que Deus planejou.
Não é uma vida que conquista mais ou menos. Eu não estou nem aí quanto eu vou ter. Eu não estou nem aí se o irmão do lado. Olha o que Asaf estava com essa crise, irmão. Salmo 73. Eu estou chateado. Olha o ímpio tem tudo, o ímpio tem tudo. Até que eu entrei no tabernáculo. E aí a glória esconde, ele diz, querido, prosperidade não é olhar para o lado e dizer eu quero, isso é cobiça. Isso é cobiça. Você tem inveja do rico? Eu não tenho. Eu tenho Cristo. Você tem Cristo. Pastores que têm inveja de outras igrejas, porque a outra igreja é cheia. E o que você está fazendo? Eu não quero nem saber o que está fazendo. Deus chamou ele para fazer uma coisa. Eu quero cumprir o que Deus desenhou para mim. Já falei, vou repetir. Quero chegar no final da minha vida e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira. Que carreira? Que eu determinei? Não. Aqui ele escreveu: guardei a fé. Quero chegar no final do dia, no final da minha vida, e dizer: assim como Davi cumpriu tudo e adormeceu, assim também cada um de nós vai cumprir o que Deus planejou e adormecer. Quando a gente olha para o lado e inveja o outro, é cobiça, irmão. Não é prosperidade, é cobiça. Se Deus desenhou para eu ser rico, eu vou ser. E se Deus não desenhou, eu não serei. Mas uma coisa eu te digo: Ele não morreu na cruz por isso. Ele morreu na cruz para me dar a vida dele. Então qual que é a oração? Me dá, me dá, me dá? Não, essa é a sanguessuga. Dá. 2 filhos da sanguessuga, o provérbio diz. Essa é isso. Filho de Deus dobra o joelho e diz. Não fala dá. Fala assim, ó: Senhor, eu quero o que o Senhor desenhou para mim. Aí ele vai dizer assim: tem um aí que eu derramei na terra que é craque em pegar alguém que não sabe aonde está indo e levar exatamente ao lugar que tem que ir. Aí a gente diz: quem? Ele diz: o meu espírito. O meu espírito. Eu derramo o espírito em você e ele vai te levar direitinho para o propósito. Então o que eu tenho que fazer, Senhor? Você só precisa deixar ser guiado. Você só precisa se deixar ser pastoreado. Ei, Jesus não está aqui para te dar conselho. Jesus está aqui para guiar você. Jesus não está aqui para resolver seus problemas, nem realizar seus sonhos. Jesus está aqui para te dar a vida que Ele planejou para você. Então vamos parar com esse negócio, irmão, de ir para Jesus e falar: me dá, me dá, me dá, me dá. Isso é cobiça. O que está motivando a gente a pedir? Provavelmente é porque está vendo o outro ganhar. Rapaz, a gente fala uns negócios meio chato aqui, né? Não, fácil não dá vontade de estar com um tomate assim, se você tivesse um aí. Não tem nem mais sonho. Você não tem sonho, eu também não. Não tem mais vontade, também não. Não tem mais vida? A vida eu tenho. Não, também não tem não. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder sua vida por amor de mim, a achará. Então você não... Querido, você ainda não notou não, que você não tem sonho mais. Você não tem vida mais. Você não tem desejo mais. Então o que eu tenho? Você tem Cristo. Só isso. Ele é o teu pastor. Que falta você tem de qualquer outra coisa? Então soprou um vento mandado pelo Senhor. Meu Deus. Então soprou um vento do Senhor. Se esse vento fosse de outro, se fosse do diabo, a gente podia até repreender mesmo. Mas quando é Deus que manda, como você vai orar para Deus para repreender o próprio Deus? O juízo, meu irmão, é quando Deus decide dar para o povo o que o povo está pedindo. E nós estamos vivendo esse tempo, irmão. Tem gente rejeitando o filho. Tem gente rejeitando o filho.
filho de mais alguma coisa, é o filho, é o maná, mas eu quero carne também. Esse maná, estou enjoado dele. O maná é Cristo, meu irmão. Ah, esse maná não te satisfaz, não? Então tá bom. Sopra o vento. Soprou o vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar. A felicidade estampada no arraial. Bênção, bênção, bênção. Meu Deus. Pedido realizado. Conta o testemunho aí, querido. Conta. Espalha pelo arraial o caminho de um dia. Meu irmão, é muita codorniz que veio. A felicidade é enorme. De um lado e de outro, ao redor, 2 côvados sobre a terra. Sabe o que é o côvado? O côvado é aqui, ó, cotovelo. Não é só assim. A Bíblia está dizendo que tinha 2 côvados. Era mais ou menos assim de codorniz. Pensa, quanta carne. Quanta carne. Quem mandou? O Senhor. Você pediu? Vou te dar. Meu filho não é suficiente? Fica tranquilo. Vou te dar a bênção. Você quer ser feliz? O pastor que você tem não te é suficiente. Ainda te falta alguma coisa? Eu vou dar. Um dia inteiro. Desse tamanho. Muita carne. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite, todo dia assim, colheram tudo. O que menos tinha, colheu 10 homens. Estenderam para si, ao redor do arraial. Que felicidade. Mas quando a carne, ai meu Deus, quando a carne estava entre os dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o povo com uma praga muito grande. 34. Por isso o nome daquele lugar chamou Quibrote Atavá, porque ali enterraram o povo que teve o desejo. Sabe como diz minha versão? O povo que desejou outro alimento. É uma coisa, querido, que a gente pode fazer, é olhar para Jesus, chamar ele de pastor e dizer: ainda me falta alguma coisa. Fique de pé nessa noite. O Senhor não nos chamou para cobiça, meu irmão. O Senhor nos chamou para a plenitude de Cristo. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu vou terminar e vou ler um texto aqui que prova para você que a gente não está aqui para julgar ninguém. Enquanto você fica de pé, eu quero ler 1 Coríntios capítulo 10 para a gente terminar. Irmãos, eu não quero que ignoreis. Nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual, presta atenção, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O pão e a água, figuras de Cristo. Ora, essas coisas aconteceram como exemplos, para que nós não cobicemos as coisas como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras. Você lembra que no começo do culto eu disse sobre idolatria? E alguém pode dizer: ah, mas você está pegando pesado, meu amigo. Eu não tenho estátua em casa de santo nenhum, não. Querido, você acha que essas pessoas tinham estátua de alguma coisa? Você acha que idolatria tem uma estátua de um santo católico em casa? Idolatria é o que nós fazemos com o nosso dinheiro, idolatria é o que nós fazemos com a nossa família, idolatria é o que nós fazemos com o nosso ministério, com o nosso casamento, com os nossos filhos, com o nosso trabalho, quando a gente coloca qualquer coisa, o nosso prazer, a nossa felicidade, quando a gente constrói altares que ocupam o centro da nossa vida, que já deveria estar ocupado pela árvore da vida. Isso é idolatria. Não vos façais idólatras. Como nós
podemos receber uma palavra como essa, tão destrinchada, tão cheia de versículos, e ainda continuar do mesmo jeito, ainda ir para casa e falar, foi um bom conselho? Como nós podemos receber uma palavra como essa e não gerar um desejo ardente de mudar de vida, de transformação? Mas como eu quero transformar? Tem o Espírito Santo. Grite e diga: Espírito Santo, me guie-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Guia-me às águas tranquilas. O lugar que eu estou indo é um lugar terrível. Então assume o controle. Como ainda ouvir isso? Glorificar, chorar e continuar vivendo a mesma coisa. É isso que nós temos visto todos os dias. Que tristeza. Mas que não seja assim conosco, irmãos. Que essa pérola do Senhor não caia como uma pérola aos porcos. Eu tenho estado triste, conversado com algumas pessoas, alguns são pastores, eles concordam com tudo, mas eles, no outro dia, eles fazem tudo diferente. E alguns deles estão com a mente tão turbada que eles até me convencem que estão fazendo certo. Aliás, quase me convencem. Eu digo, não, mas não estão fazendo certo. Não cobice, não seja idólatra, não sejamos idólatras, como alguns deles. Como está escrito, o povo se assentou a comer e a beber, e levantou-se para farrear. Necessidades. Nos dias de Noé, o povo será, nos dias da volta do Senhor, será como nos dias de Noé: comiam, bebiam. Essa é necessidade. Tem pecado em comer e beber? Claro que não. Mas comer e beber, buscar os seus próprios interesses, suas próprias necessidades. Casavam, davam-se em casamento, coisas que são mais importantes do que ele. Jesus, você não está com fome? Não. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, se Jesus vive em nós, se o Espírito Santo vive em nós, que comida e bebida nós temos? É disso que o Jesus está dizendo. Nós não comemos e bebemos, nós queremos Cristo, querido. Porque essa é a nossa comida e a nossa bebida. Todos comeram do pão, todos beberam da água, e a rocha que os seguia era Cristo. Se aprender isso, a depressão vai embora, vontade de se matar vai embora, querido, vai embora. As depressões, as doenças da alma, as esquisitices humanas evangélicas, vai tudo embora, porque nós precisamos ser cheios de Cristo. Não nos prostituamos. Olha o que Paulo diz. Isso é prostituição. Quando o teu amor está maior para alguém que não é ele. Você não vê eles. Você viu? Eu leio aqui que eles deitaram com outras mulheres. Você viu? Eles foram para lugares de prostituição? Não. Paulo compara o pecado de desejar outro alimento à prostituição. Por quê? Porque nós somos esposa. Quem se relaciona com o esposo, com o homem por interesse, não é esposa, meu irmão. Quem se relaciona com o homem, achando que o homem vai dar um pagamento depois do relação, você sabe que não é esposa. Mas esposa se relaciona por amor. E é por isso que ele fala, não prostitua. Será que Deus não está falando se arrependa da idolatria, se arrependa da prostituição? Pode ser. Para mim também. Como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. Não tentemos ao Senhor. Nós começamos dizendo que Deus não tenta ninguém, então não faça isso. O que é tentar o Senhor? Eu quero. Deus diz não. Eu quero. Deus diz não. E Deus fala, você está me tentando.
eu vou te dar o que você quer. E olha só o que vai dizer: não tentemos ao Senhor, como alguns deles também tentaram e foram mortos pelas serpentes. Nós lemos isso aqui. Você se lembra quando eles foram mortos pela serpente? Quando eles disseram: minha alma está cansada de Cristo, cansada desse evangelho que só fala de Jesus. Aonde que está a minha bênção? O que eu vou ganhar com isso? Não tente ao Senhor. Não dê lugar ao diabo. Não deixe que as serpentes tomem conta da nossa vida. Seja saciado com o pão da vida, meu irmão. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Que é a murmuração? Insatisfação. Murmuração, palavras de um coração insatisfeito. Você murmura, então você é insatisfeito. É isso. Eu murmuro, então eu sou insatisfeito. Todas essas coisas lhes aconteceram como exemplos e foram escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Versículo 12: aquele, pois, que pensa está de pé. Viu como que é lindo? Viu como que é lindo, irmãos? Você não está recebendo uma palavra de um homem perfeito dizendo: não faça, não faça, não faça. Nessa hora o Espírito Santo fala: filho, essa palavra também é para você. Não é aquele que está de pé, é aquele que pensa que está de pé. Cuide para que não caia. Não veio sobre vós, e eu quero terminar do mesmo jeito que o Tiago falou: não veio sobre vós tentação senão humana. Deus não tenta ninguém. Você está sendo tentado? Aonde está a cobiça? Eu estou sendo tentado. Onde está a cobiça? Onde está a idolatria? Onde está a prostituição? Onde está a murmuração? Se está sendo tentado, é humano, não é de Deus. Porque Deus não tenta ninguém. Não veio sobre vós tentação senão humana. Fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, sabe o que Ele dá? O escape. E é isso que Ele está trazendo nessa noite para nós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai, obrigado, Senhor. O Senhor é o nosso pastor, não temos falta de mais nada.